Livro de português, página 72. Organização do texto em parágrafos. Todo mundo achou? Livro aberto. Então, vamos lá. Isadora tá mascarada hoje, Isadora? Tá fora de casa, no mínimo, né? Deixa eu ouvir lá o que ela tá aprontando hoje. A Maria também, de vez em quando, aparece de máscara. É porque tá no trabalho do papai, né? Tia. Oi. Eu já fiz a minha tarefa, só que aí a minha mãe deu tempo dela ir lá buscar o material. Aí você vai só assistir. Aí eu vou só assistir a aula. Muito bem. Você fez a tarefa, mas tá na aula sem o material, é isso? Olha que você tá na clínica com a mamãe. Eu tô na clínica com a mamãe porque não deu tempo dela buscar o material. Ah, tá. Muito bem. Mesmo assim, tia Raiz tem que dar parabéns, né? Porque mesmo não estando em casa, não podendo assistir a aula como se deve, está aqui para prestar atenção no conteúdo, né? Muito bem. De qualquer forma, parabéns. Depois, tirar foto e mandar a tarefa lá para a tia Raiz, tá? Então, tá explicado por que você tá mascarada hoje. Muito bem, tá? Então, vamos lá. Lembrando que ainda tem alguns alunos que não mandaram a entrevista, né? E a entrevista faz parte das atividades de terça-feira, né? Se eu não me engano. Mas vamos lá. Página 72, número 1. Releia um trecho do texto, características das plantas, e depois faça o que se pede. Lucas, oi Lucas. Te procurei ontem, mas já fiquei sabendo que é porque papai já explicou aqui pra ti que teve probleminha aí com a internet, né? Fiquei te procurando aqui na aula, falei, mas ele tava aqui e sumiu, menino. Tudo bem? Sim. Sim? Conseguindo acompanhar, fazer as tarefas? Ah, que bom. Tia Raiz falou com a mamãe esses dias porque você estava sem mandar foto das tarefas, né? Mas aí a mamãe organizou tudo, mandou para tia Raiz, chegou um arquivo lá no e-mail do tamanho dos meses, tudo que a gente não estava estudando. Era foto que não acabava mais. Mas agora ficou tudo em dias, né, Lucas? Não deixa acumular, tá? Quando acumula é muito difícil. É mais fácil fazer todos os dias do que quando acumula e fica muitas para tirar, né? Minha mãe tem tempo para fazer Quando chegar a sexta, minha mãe consegue fazer só de semana em semana. Muito bem. E isso, pode fazer assim também, ótimo. A mamãe manda sempre no final de semana, né? Que ela tem mais tempo. Aí ela manda as da semana, né? Muito bem, pode ser assim também, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Lê para a tia Raíssa aí esse texto, Lucas, esse trecho do texto, na verdade. Características das plantas. Características das plantas. Todas as plantas precisam de luz, água e gás carbônico para produzir seu alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Há plantas que precisam de pouca luz e outras necessitam de maior incidência de raios solares para realizar esse processo. As plantas apresentam uma grande diversidade de formas e modo de vida. Existem, por exemplo, plantas muito altas, como a mangueira
e plantas rasteiras, como pé de melancia. Algumas, como musgo, se desenvolvem em lugares úmidos, enquanto outras, como os cactos, vivem em desertos. Muito bem. Lucas, vamos responder então comigo aí, letra A e B. O trecho acima está organizado em quantos parágrafos? 2. 2, muito bem. Então, dentro do quadradinho, número 2. Letra B. Relacione cada parágrafo ao tema trabalhado. Então, Lucas, aí nós temos 2 parágrafos, né? Nós temos o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Aí, eu vou ler o tema, o que está relacionado, e você vai me falar onde está, em qual parágrafo está o que eu estou falando, tá? Então, tipos de plantas. Segundo parágrafo. Isso, parágrafo 2. Então, liga aí, tipos de plantas a parágrafo 2. Raios solares. Parágrafo 1. Raios solares? Parágrafo 2. Falou sobre raios solares lá no texto? Na última parte do primeiro parágrafo. Hã? Na última parte do primeiro parágrafo. Tá. Aí, olha só. Lá no texto, falou sobre luz, tá? Falou a respeito de luz. O texto usou a palavra luz e não a palavra raios solares, tá bom? Então, no texto, no pequeno trecho do texto, em momento nenhum se ouviu falar em raios solares, tá? Falamos apenas de luz, tá? Então, não liga raios solares em lugar nenhum. Fotossíntese. Parágrafo 1. Parágrafo 1. Muito bem. E gás carbônico? Parágrafo 1. Hã? 1. Estava lá no parágrafo 1, né? Muito bem. Próximo, número 2. Parabéns, Lucas. Número 2. Releia os parágrafos que compõem o fragmento de texto, parte das plantas. Em seguida, numere de 1 a 4 cada um dos parágrafos. Então, primeiro a gente vai ler o texto e depois nós vamos numerar os parágrafos, tá? Deixa eu ver aqui. Enzo, lê pra gente esse texto. As partes das plantas. Os diferentes tipos de plantas apresentam estruturas distintas, raiz, caule e folha. São órgãos mais comuns. Porém, nem toda planta os possui de forma desenvolvida. Alguns tipos de planta ainda apresentam sementes, flores e frutos. Em alguns estágios de seu ciclo de vida, na maior parte das plantas, a raiz fica enterrada no solo, fixando a planta e absorve a água e sais minerais, que são usados em processos como a fotossíntese. Por meio da fotossíntese, a planta produz a glicose, que é um açúcar usado como alimento. O caule geralmente é encontrado acima do solo. Ele sustenta as folhas, as flores e os frutos e possui estruturas responsáveis pela condução de substâncias pela planta. A água e os sais minerais, por exemplo,
são transportados da raiz até as folhas pelo caule, enquanto a glicose produzida na fotossíntese é conduzida das folhas para as outras partes das plantas. As folhas Enzo? Uai, continua? Você desativou o microfone? Pode continuar. As folhas Para as outras partes da planta. Aí o de baixo. As folhas são as partes da planta que ocorrem a fotossíntese. Nelas, há pequenas aberturas, os estomatos, responsáveis pelas trocas gasosas necessárias para a planta, incluindo a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico na respiração. Pelos estomatos, a folha também elimina a água em forma de vapor. Muito bem. Então, aqui é um texto de revisão, né? A respeito aí das plantas. Eu acho que esse conteúdo sobre as plantas é um conteúdo que vocês não vão ter dúvida, né? Porque estudamos ele em ciências e estudamos ele em português, né? Porque já tem tempo que nós estudamos ele em português. Então, Enzo, responde oralmente para a tia Raíssa. Quantos parágrafos tem o texto? Três. Quatro. 4, muito bem. Agora, vamos ajudar os colegas a identificar onde estão os parágrafos. O primeiro parágrafo, Enzo, é aonde? No começo do texto. Isso, lá onde fala os diferentes, né? Lá vocês vão colocar número 1. Do ladinho da palavra os, coloca número 1. Enzo, onde está o segundo parágrafo? Na maior parte das plantas. Isso. No segundo parágrafo. Localizem aí, na maior parte das plantas, coloquem número 2. Enzo, o terceiro parágrafo. O caule geralmente é encontrado. Isso, muito bem. Coloquem lá número 3. Lá onde fala o caule geralmente é encontrado, coloquem número 3. E o quarto parágrafo? As folhas são partes da planta. Isso, vai ficar assim, ó. Ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Parabéns, Enzo. Próxima folha, número 3. Preencha o quadro abaixo, associando o número de cada parágrafo ao seu conteúdo. Então, quem está acompanhando, prestando atenção. O Enzo acabou de fazer a leitura do texto. Falou sobre as partes das plantas, o processo de fotossíntese e tal. Aí, nós numeramos os parágrafos de 1 a 4. Então, tem o parágrafo 1, tem o parágrafo 2, tem o parágrafo 3 e tem o parágrafo 4. São 4 parágrafos. Em cada parágrafo, fala-se sobre um determinado assunto, né? Em cada parágrafo, falou sobre uma coisa da planta, sobre um determinado assunto da planta. Então, agora, eu vou ler o que falou no parágrafo
E você vai me falar qual parágrafo é. Se é o 1, se é o 2, se é o 3 ou se é o 4. Ok? Entendeu? Eu vou falar, vou ler aí o que falou no parágrafo e você vai me falar em qual parágrafo está. Tá bom? Eu quero aqui agora para fazer comigo, Giovana. Vamos lá, Giovana, tudo bem? Então, vamos lá. Função da raiz no processo de alimentação das plantas. Parágrafo? Parágrafo 2. Isso, parágrafo 2. Função... Eita, tia Rívia tá dando aula aí, né? Função e características das folhas. Função e características das folhas. 4. Eu vou desligar aqui agora porque a outra aula aí que tá aí junto tá atrapalhando, tá bom? Senão vai sair na gravação. Gabriel, vamos continuar. Quando for assistir, Giovana, se você for assistir aula junto com o seu irmão, no mesmo local, perto, coloca um fone, tá? Você já usa? Você usa fone? Ah, tá. Porque senão te atrapalha. Muito bem. Então, vamos lá, Gabriel. Então, nós já falamos 2, né? Que é o 2 e o 4. Agora o próximo. Introdução das partes das plantas. 3. Hã? A 3. Não tô escutando. 3. 3, não. Parte da planta. Não. 1. Número 1. E função e características do caule, número 3. Então, ficou aí 2, 4, 1 e 3. 2, 4, 1 e 3. Número 4. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Então, nós vamos ler o texto e depois responder letra A e B. Como ele é um texto maior, eu vou começar com um aluno e vou trocando. Então, acompanhe a leitura, porque a qualquer momento eu posso pedir para quem estiver lendo parar e você continuar, ok? Camille. Oi. Comece a leitura. Esgoto para plantar. Esgoto é aquela água mal cheirosa, cheia de detritos que sobra depois que a usamos, por exemplo, no caso sanitário, ou para lavar louça. Mas até isso pode ser útil para preservar o meio ambiente. Sabia? Bem claro que se despejado na natureza sem cuidados, o esgoto causa um problema danado. Poluir rios, mares, etc. Porém, cientistas criaram um jeito de aproveitar elementos do esgoto para plantar mudas de espécies do cerrado, um dos biomas mais ameaçados do Brasil.
Muito bem. Henrique Freitas, continua. Antes de despejar o esgoto em um rio, por exemplo, ele precisa ser tratado para retirar pelo menos uma parte das impurezas. Durante o tratamento, a sujeira sólida é retirada com aspecto escuro e pegajoso. O lodo guardou o nome Arthur, continua. Vai. O Pé tava me atrapalhando me acompanhar. Bora, Arthur. Me atrapalhou com Raiz, Hã? Raiz. Oi. Perdeu? A internet aqui tá muito ruim, tá falhando. Ah, tá. Eu vou trocar então, tá? Vou trocar. Nossa, não... ouve. Deixa eu ver. Dá para ler? A internet tá falhando, não tá estando. Ah, tá. Então eu vou trocar o aluno, tá bom? Acompanha, Arthur. Tá ruim na internet dele. Deixa eu ver outra aqui para continuar. Miguel Arruda, continua. E uma maneira de unida, por exemplo, é ele que é usado como fertilizante para depois para cereais, como tal e vermicompostagem. O primeiro é uma fonte de com a ajuda de micro-organismos, já sendo a mesma coisa, só que com a ajuda de química, o resultado é um material rico em nutrientes que elas precisam fortes. Muito bem. Então, agora, de acordo com esse texto, nós vamos responder letra A e B. Letra A. O fragmento do texto lido está organizado em quantos parágrafos? Cauã. Quantos parágrafos tem esse fragmento de texto? 3. Muito bem. 3 parágrafos. Então, coloquem aí, 3 parágrafos. Agora, a letra B, vocês vão fazer, porque ela é pessoal. Aqui fala assim, ó. Reescreva o texto acrescentando 2 parágrafos. Não esqueça de falar sobre a importância das plantas para a nossa alimentação. Utilize letra cursiva, óbvio, né? Observe o uso das letras maiúsculas e minúsculas no início dos parágrafos. Então, agora a gente vai continuar. O texto, né, foi até o 3º parágrafo. Agora você vai criar o 4º e o 5º parágrafo. Já foi? O texto tem 3. Então, você vai criar agora o 4º e o 5º. Tem que estar envolvido com esse assunto que já está falando aí, tá? Não é para você pegar aí agora e vir falar da plantação da abóbora. Não. Você vai falar certinho de acordo com o que está falando aí, tá? Da questão do esgoto, da transformação do lixo em adubo. Então, você vai continuar esse processo aí, tá bom? Criando, assim, o 4º e o 5º parágrafo nas linhas aí embaixo, tá? Lembrando que toda frase começa com letra maiúscula, sempre depois de um ponto tem letra maiúscula, sempre termina a frase com um sinal de pontuação, tá? Eu vou abrir aqui para caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Ficou certinho? Giovana?
Mas eu não sei o que eu posso escrever, o que texto. Aí dá uma lidinha no texto depois, para você continuar seguindo o texto, tá? Você pode escrever tudo que você já estudou sobre as plantas. Nós já tivemos várias aulas de ciências relacionadas às plantas, né? Então, você agora vai pegar todo o seu conhecimento sobre isso e colocar no texto. Nós temos aí também nas páginas, lá na página anterior fala um pouquinho também sobre as plantas, na 72, 73, se você voltar ao livro também fala um pouquinho sobre as plantas, então junta a ideia aí e forma um texto, tá? Eu não vou falar para ninguém escrever, cada um vai juntar as suas ideias e colocar, tá? Sobre o tema relacionado sobre as plantas, tá bom? Aí, no caso, aí tá relacionado à plantação, né? Então, aí, no caso, é colocar a importância da adubação, né? De onde podem vir os adubos, relacionar o esgoto, né? Com cuidado com o lixo. Então, você vai iniciar a leitura no texto de novo e formar a ideia, tá? Ok? Ficou claro para todo mundo? Dá um joinha. Sim? Muito bem. Então, eu vou encerrar aqui agora. Vamos pegar aí matemática.